paz seja com todos. Como vocês estão? Seguindo na nossa jornada de leitura bíblica. Como é bom ter você aqui comigo. Vamos lá? Hoje nós estamos em Gênesis, vamos ler 42, 43 e 44. Seguindo agora a história de José. Gênesis capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, porém, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram inclinar-se ante a ele com face em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vendes? E eles disseram: De onde vindes? E eles lhes disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um homem varão, somos homens de retidão, e teus servos não sois espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles lhes disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saieis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Então, um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras serão provadas, e se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los junto em guarda 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: Fazei isto e vivereis, porque eu temo a Deus. E se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos, preso na casa de vossa prisão, e vós, ide, levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns com os outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso, vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: Não vou-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes. Tomou a Simeão dentre eles e arrancou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos:
devolveram o meu dinheiro, e ei-lo mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o varão, senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tornai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os vossos sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado, José já não existe, e Simeão não está aqui, e agora levareis a Benjamim? Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Dá-mo em minha mão, e tu tornarei a trazer. E ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhes sucederá algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se vosso irmão não vier convosco. E enviareis convosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tende mais um irmão? E respondemo-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nós, nem tu, nem os nossos filhos. E sereis fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos o dinheiro dobrado, o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, e tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente e tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito.
e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata rezes e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar o mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. E o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxeram-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente para que, quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. E vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: está bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para com seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e converteu-se e conteve-se e disse: pão de pão. E puseram-lhe a mesa à parte, a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-se-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, por quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não havendo ainda se distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? E não é este o copo porque bebe o meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos
te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, e começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. E eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então José se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e o seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei aos meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Tornai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não podemos descer, mas se nosso irmão menor não for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porquanto teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Encerramos a nossa leitura de hoje. Meu coração está cheio de alegria pela nossa jornada bíblica, pela sua companhia. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, pois a palavra gera transformação na nossa alma, ela gera transformação na nossa vida. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, medite nela, nas suas leis, jejue, ore, separe um tempo especial para ficar na face do Senhor. Posso orar por você agora? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida, cada lar, cada família, Senhor, que tem ouvido a tua voz, que tem lido a tua doce palavra.
que ela gere transformação em cada alma, em cada vida, em cada família, Pai. Em nome de Jesus, que haja manifestação da tua cura, manifestação de milagres, manifestação de maravilhas. Senhor, faz o que a tua palavra só ela pode fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.